E porque a Globo é a imprensa oficial do ditador da toga Alexandre de Moraes, a Folha de São Paulo e o Metrópolis, não foi não, Folha e Metrópolis, declarou que numa canetada Alexandre de Moraes derrubou multas milionárias da Receita Federal contra a Globo, jornalistas e artistas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Membros do STF fizeram análise sobre o ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro e o resultado tem duas faces distintas conflitantes. Antes, porém, é melhor explicar o seguinte: o Malafaia está tentando pegadinha contra Moraes. Ele calunia o relator dos inquéritos em que vai ser convidado de honra e, de acordo com os juristas que eu consultei, não cabe prisão a ele por atacar Moraes. Só se ele incitasse quebra-quebra que ele poderia ser preso. E a estratégia do Malafaia chega a ser esperta. Caluniando Moraes, ele poderia processá-lo, Moraes poderia processá-lo, mas aí ficaria inabilitado para presidir os inquéritos contra Bolsonaro e Malafaia. Ele viraria meio que parte do processo. Então aí você vai ver nesta edição o desdobrar desta estratégia e como o bolsonarismo vê o STF e como o STF vê o bolsonarismo neste momento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Com 32.700 pessoas, ato bolsonarista em Copacabana reuniu só 18% do público da Avenida Paulista, em São Paulo, em 25 de fevereiro, e metade do público que o bolsonarismo reuniu no 7 de setembro de 2022. O cálculo foi feito pelo Grupo de Pesquisa Monitor do Debate Político da Escola de Artes, Ciências e Humanidades EACH da USP, coordenado por Pablo Hortelado e Márcio Moreto. Aqui você vê a manifestação, é pequena, vamos combinar que é pequena, olha aqui, ó. Você tem aqui, tá vendo? Aqui termina a manifestação, aqui você pode ver que tem uma clareira com menos gente, né? Então a manifestação é isso aqui, ó, tá? Aqui já não tem mais nada, essa parte aqui já está vazia, e para cá também, a manifestação acaba aqui. E um dia de sol, com praia cheia, né? E você viu que o público que estava aqui, além de ser mais idoso tal, era um público branco, é público deste bairro aqui. Eles não vieram de lugar nenhum, eles vieram desses prédios, dessa região nobre do Rio de Janeiro. Então aí você pode ver que é bem diferente do que aconteceu em São Paulo e do que aconteceu no próprio Rio de Janeiro anteriormente. O ato convocado pelo Bolsonaro na manhã de ontem contou com 32 mil pessoas, de acordo com o laboratório da USP, e o público na Orla Carioca equivaleu a cerca de 18% dos 185 mil presentes na manifestação na Avenida Paulista. O Rio tem metade da população da capital paulista, a cidade do Rio, quer dizer, é bem pouco, não é? Deveria ter, na pior das hipóteses, aí, umas 70, 80 mil pessoas. Na comparação com o ato realizado no mesmo local no Rio, no 7 de setembro de 2022, durante a eleição presidencial, a concentração corresponde a aproximadamente metade dos 65 mil manifestantes que se dirigiram a Copacabana naquela ocasião, não é? Então aqui você vê, em 2022, vê agora. O grupo da USP produziu imagens aéreas entre 10 horas, horário de início da manifestação, e meio-dia e meio, quando Bolsonaro terminou de discursar. De acordo com o monitor da USP, foram tiradas 35 fotos da orla. A técnica tem precisão de 73%,
e é algo bem alto, né? Utilizando a mesma técnica, os pesquisadores apontaram que o ato de Bolsonaro na Paulista contou com um número bem maior. Os apoiadores minimizam o número, mas a história não é bem essa, né? A presença abaixo da registrada em São Paulo foi minimizada por aliados de Bolsonaro, mas a história não é bem essa. Eles dizem aqui que numa praia dessa é difícil fazer encontro às 10 da manhã. Talvez tivesse sido melhor fazer à tarde, mas mesmo assim vai lotar. Mas não lotou, não. E, na verdade, eles tiveram só que sair de casa. Todo mundo viu, você viu aí o vídeo, não é? É gente que mora ali, gente rica, só gente branca. O mais incrível é que o Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade bastante plural em termos étnicos, né? Os brancos são minoria, a grande maioria da cidade é de pessoas mestiças, tal. E você vê que ali só tinha gente branca e também a idade, né? Então realmente foi uma manifestação bastante mais isolada do que se previa. Bom, os ministros do STF viram mais do mesmo no ato pró-Bolsonaro, não é? E críticas dirigidas ao tribunal e Alexandre de Moraes vão ficar sem resposta. Por quê? Porque o Malafaia, o que é que ele fez aqui? Ele atacou o Alexandre de Moraes. Então, ele diz que o Alexandre de Moraes, por exemplo, você viu nessa locução aí, que ele ajudou a Globo, tirou impostos da Globo e de artistas, né? Por isso que a Globo defende o Alexandre de Moraes. Pior que a Globo não defende o Alexandre de Moraes, né? Jornal o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão escreveram editoriais detonando o Alexandre de Moraes, e assim mesmo o Malafaia vem com essa história para tentar acusar o Alexandre de Moraes. E a estratégia dele é a seguinte: se ele ataca o Alexandre de Moraes não pode mandar prender o Malafaia porque foi xingado pelo Malafaia. Se você me xingar, eu processo você. Se você me caluniar, eu processo você. Eu não posso mandar te prender. Não existe prisão por xingar alguém, né? Veja que uma pessoa agrediu o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma e até hoje está aí livre, leve e solto, não pode fazer nada. Seja como for, então aí o cuidado do bolsonarismo é o de não atacar o STF como instituição. Aí a coisa fica diferente. O Bolsonaro também, o STF o viu como enfraquecido. Ele atuou como coadjuvante, não é, do Bolsonaro, ou seja, do Malafaia, ou seja, o astro do dia foi o Malafaia, acima de todo mundo nessa manifestação. E o Bolsonaro vai tentar replicar esses atos pelo Brasil, e os aliados vão manter o Moraes na mira, não é? O Bolsonaro quer replicar em outras cidades do país os atos de Copacabana e Avenida Paulista. A ideia, segundo aliados, é fazer uma manifestação no Sul, outra no Nordeste e outra em Brasília. A próxima vai ser em Joinville, em Santa Catarina, que é a cidade mais bolsonarista do país. O Bolsonaro é forte em Joinville. Ele teve uma vitória na eleição de 76,6% dos votos. E o filho dele, Jair Renan, está radicado lá. A informação foi confirmada pelo Malafaia. Os próximos atos vão seguir a tônica do que ocorreram até o momento. Poucos discursos, defesa jurídica e política do ex-presidente e críticas enfáticas a Moraes. Quem sobe no palco tem tido cuidado de focar os ataques no Moraes, como forma de dizer que não se trata de uma agressão às instituições, ou seja, ao STF. O apoio da mídia é visto por esse colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, que é um colunista muito sagaz. O apoio da mídia ao Musk, ao Elon Musk, pode ter sido uma das causas do enfraquecimento dessa manifestação. Diz o
colunista que, com apoio de Musk e parte da imprensa, o ato bolsonarista murchou. Diz que a manifestação no Rio flopou e que a resposta é sim, flopou. E a assertividade, peço desculpas pela assertividade, por dizer que foi mesmo assim, cabalmente, e na verdade o que mudou entre uma manifestação e outra? Primeiro, houve armação de Elon Musk antes dessa manifestação, e dois, parte da imprensa arreganhou sua simpatia pelos golpistas sob o pretexto de defender a liberdade de expressão, e isso está sendo considerado negativo para a manifestação. Preso ou não, o Trump pode concorrer às eleições dos Estados Unidos. Veja só, aqui também pode, né? O Lula inclusive chegou a concorrer preso, mas depois o TSE cassou o Lula, ele não pôde ir até o fim. Mas o Trump, a legislação nos Estados Unidos permite que o Donald Trump dispute a eleição de dentro da cadeia, e não vai ter TSE, aliás, porque os Estados Unidos não tem um tribunal eleitoral. Então o Trump pode ir até o último minuto preso e disputando a eleição, e se bobear, no limite ele poderia governar de dentro da cadeia, veja só você. Deputados da Polícia Federal, deputados que são oriundos, né, vieram da Polícia Federal, se colocaram contra a instituição e a favor do assassino de Marielle. Dos 7 deputados ligados à Polícia Federal, a maioria votou pela soltura do deputado, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle. Veja só. O último argumento de aliados de Lula para tentar reverter o fim da saidinha dos presos é o seguinte, é o que o Lewandowski já tinha dito: vai haver uma revolta nos presídios, né? Porque esses presos que tinham a saidinha era gente que já estava no regime semiaberto, que já saía para trás. Veja o nível da demagogia desses políticos, né? Senadores e deputados de direita. Os presos que vão ser proibidos de sair para encontrar a família, eles saem todo dia para trabalhar. Se quisessem fugir, eles fugiam quando saem para trabalhar, não é? Então é só que aí na data em que eles iam sair para passar o Natal com a família, para passar um Dia das Mães, algo assim, aí eles não podem. Eles podem sair para trabalhar, mas não podem sair para ver a família. É algo feito para enfurecer os detentos, e isso pode incendiar os presídios. O STF discute nesta semana o poder de investigação do Ministério Público. Todo mundo se lembra que a Lava Jato, o Dallagnol e a equipe dele iam até, foram por exemplo no sítio de Atibaia, pressionar o caseiro para acusar o Lula, né, produzir provas. Então o STF deve proibir quem investigue a polícia. O Ministério Público só analisa e julga as provas que a polícia oferecer e pede mais investigações. O governo Lula tenta desarmar uma pauta-bomba de 70 bilhões. Está muito complicada a situação no Congresso. A direita está agindo de uma forma como que para sabotar. Eles estão colocando vários projetos aí que, somando tudo, dá 70 bilhões. Isso para a responsabilidade fiscal é um desastre. Pior é que eles fazem isso e muitos depois vão sair dizendo que o Lula não cuidou da responsabilidade fiscal. Ato de Bolsonaro em Copacabana vira vitrine para pré-candidatos de 2024. Na verdade, você sabe o que vira isso aqui? Vira que os pré-candidatos que estavam lá podem ficar inelegíveis, inclusive o Ramagem, o candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele discursou lá no Palanque e ele é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito nesse ano. Se pedirem a inelegibilidade dele, é muito possível que o STF conceda. Veja só, o Ciro Gomes brigou também com a Tabata Amaral. Nada a favor, tão a favor da Tabata, porque ela é esquerda meia boca, não é? Mas o Ciro Gomes brigou até com ela. O Ciro Gomes deve, se ele ficar numa ilha deserta, ele briga com ele mesmo.
Bom, e o relatório do Congresso dos Estados Unidos expõe a diferença entre as Big Techs sobre a exclusão de contas. Diz esse relatório que as Big Techs, elas são as redes sociais, né? Facebook, Instagram, tal, YouTube, elas, nenhuma delas disse que o STF que mandou bloquear contas. Só o Elon Musk, só o Twitter que fez isso, diferente de todas as outras redes, e resta dizer que o Twitter está sendo contestado pelos governos do mundo inteiro, sobretudo da Europa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.